Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram o quê? Cercaram o quê, igreja? Cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo, e eis que um exército tinha o quê? Tinha o quê, igreja? Fala cercado. Cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse, olha só o que o servo de Eliseu vai dizer: ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão. Eu vou repetir esse versículo para você receber aquilo que o Espírito Santo quer falar com você. E ele disse: não temas. E o Espírito Santo está falando para alguém aqui nessa noite que está levantando a mão e ouvindo a voz do Espírito Santo, dizendo o quê? Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão. E o último versículo, em nome de Jesus. E orou Eliseu e disse: Senhor, eu peço que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. O que ele viu? E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E esse mesmo Espírito nessa noite está cercando você, irmão, irmã minha. Talvez você não está vendo, mas o Espírito Santo está falando. Ao redor de você tem uma proteção. Vou repetir: ao redor de você tem uma proteção. E é cavalo de fogo para te proteger. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar no seu lugar e aplaude o Senhor Jesus nessa noite. O que está acontecendo aí, irmão Ayus, para a gente entender? A gente tem que ir lá no versículo de número 8. Olha só, quem gosta de revelação aí, ó, da palavra de Deus? Deixa eu ver. A palavra de Deus, ela é a maior revelação. Ela está acima de tudo e de todos. Ela é a palavra de Deus. Olha só o que está acontecendo no versículo de número 8. E o rei da Síria fazia guerra contra quem? Contra quem, igreja? Então o que está acontecendo? O rei da Síria, ele fez guerra contra Israel. Israel, na palavra de Deus, é a representação do povo de Deus. Eu e você somos Israel nessa noite. Israel é a representação, pastor Jairo, do povo de Deus. E a palavra de Deus aqui é bem clara para abrir o meu e o teu olho. Porque, irmãos, existe uma guerra contra mim e contra você. Existe uma guerra do inimigo contra a tua família. Existe uma guerra do inimigo contra a tua saúde. Existe uma guerra do inimigo contra as tuas finanças. Existe uma guerra do inimigo contra o teu ministério. Mas a palavra de Deus já foi liberada. Mais são os que estão conosco do que os que estão. Você pode levantar sua mão direita e dizer: mais são os que estão comigo do que os que estão comigo. Uma guerra foi instalada contra o rei da Síria. E nesse ano de 2025, eu e você, nós não podemos ter essa dúvida. Existe uma guerra do inimigo contra a nossa vida. Mas vai ficar do jeito que está? Não. Olha só o que diz o versículo de número 9. Olha só o que diz o 9. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descem ali. O que está acontecendo aí, irmãos? O rei da Síria guerreando contra Israel. Vai dizer a palavra de Deus que o homem de Deus deu um aviso para o rei de Israel. Avisou, falou assim: ó, toma
porque os sírios vão passar por determinado lugar. Ou seja, havia uma guerra, mas naquele lugar tinha um homem de Deus chamado Eliseu. Nesse lugar tem mulher de Deus? Deixa eu ver, tem mulher de Deus aqui nesse lugar? Tem homem de Deus? Que Deus fala com você. Cadê os crentes que Deus fala com muitos do Senhor? Deixa eu ver, ó. Pelo glória dá para acreditar. É tão gostoso quando a gente ouve Deus falar conosco. Eu não sei você, irmãos, mas todas as vezes que eu tinha alguma dúvida, eu buscava a palavra de Deus. Eu busco a palavra de Deus em oração e Deus fala comigo. O Espírito Santo está falando para alguém aqui nessa noite. Esse é o ano de você parar de caminhar com as suas pernas e você começar a dar ouvidos para Deus. Aleluia, glória a Deus. Então vai dizer ali que o rei da Síria, ele ia guerrear contra Israel. Mas em Israel tinha um homem de Deus chamado Eliseu. E vai dizer aqui no versículo de número 10, coloca o 10, meu, por favor. Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas. O que está acontecendo, irmãos? Quando o rei da Síria colocava as tropas dele em um lugar, Eliseu avisava para o rei. Aí o rei fazia o exército dele passar pelo outro lugar. Aí vai dizer a palavra de Deus: quando o rei da Síria colocava o exército dele para pegar o povo de Deus pelo outro lugar, Eliseu avisava o rei e o exército do povo de Deus ia por outro. Ou seja, naquele lugar tinha profeta. Deus confundiu os inimigos, meu irmão. Você é profeta na tua casa? Você profetiza na tua casa? Cadê as profetisas? Cadê os profetas de Deus? Então sabe o que o Espírito Santo está falando? Eu vou confundir os teus inimigos. Eu vou confundir os teus inimigos. O Espírito Santo está falando nessa noite. Eu estou abrindo os teus olhos nessa. Eu não sei se eu posso falar, pastor Jairo, porque essa mania agora, não sei se eu posso falar, mas eu vou falar. O inimigo armou uma emboscada contra você, mas essa emboscada não vai prosperar, porque Deus vai te mostrar. É isso mesmo que o Espírito Santo está falando. Estão armando cilada contra você. O Espírito Santo vai tocar no teu coração, igual fez com Eliseu. Passa pelo outro lugar. Se você crê nessa verdade, aplaude o Senhor Jesus nessa noite. Então olha isso que estava acontecendo, Bianca. O rei da Síria mandava o exército para um lado, o povo de Deus ia pelo outro. Aí quando ele mandava no outro, o povo de Deus ia para o outro lado. Porque no lugar onde tem profeta de Deus, meu irmão, tem vitória. Aonde tem profetisa de Deus, tem vitória. Lá naquela tua casa vai ter vitória, porque você... Quando se trabalha aí no secular, dá um glória a Deus aí para eu ver, ó. Sabe o que o Espírito Santo está falando? Naquele lugar eu vou te dar estratégia. Ninguém vai puxar teu tapete, porque eu vou mostrar para você. Versículo 11. Coloca o 11, por favor. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria. Chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem é dos nossos pelo rei de Israel? O que está acontecendo aí, irmãos? Resume aí pra gente aí. O rei da Síria, ele ficou, irmão Roque, perturbado. Ele falou: tem alguém aqui no nosso meio que é um X9. Quem sabe que é um X9? Deixa eu ver. Isso é o que os alunos falam lá na escola. É fofoqueiro. Não é fofoqueiro? Janaína, fala, né? Então o rei da Síria falou: o que está acontecendo? O que está acontecendo, pastor? O rei da Síria falou: tem alguém aqui que está passando a letra para o povo de Israel. Eu não estou conseguindo pegar eles. Eu não estou conseguindo armar emboscada contra eles. E vai dizer ali, ó: e chamou os seus servos e lhe disse:
Essa versão é um pouco diferente, né? Não me farei saber quem é dos nossos pelo rei de Israel. O rei ficou preocupado, pastor. Ele falou: tem alguém aqui no meu reinado que está passando a letra, que eu não estou conseguindo pegar o povo de Deus. Irmão, posso falar uma coisa para você? O Senhor está confundindo os seus inimigos nessa hora. Pode levantar a mão que é de Deus. Pode levantar a mão que é de Deus. Você está achando... Posso falar uma coisa para você? Você está achando que o inimigo está feliz de ver você na casa de Deus hoje? Você está achando que... Cadê as irmãs? Agora é Deus, irmãs. Você acha que o inimigo está feliz de ver vocês louvando? Você acha que o inimigo está feliz vendo vocês dando glória a Deus, aleluia? Posso falar, Val? Ô irmã, você acha que Deus está feliz com você que está fazendo a campanha na tua casa? Só você e Deus? Ô meu irmão, você acha que o inimigo está feliz com você? Você que dá testemunho lá no teu trabalho. Mas existe uma palavra de Deus para você. Os seus inimigos vão ser confundidos. O que planejaram contra você não vai prosperar. Então o rei falou isso, pastor. Espera aí, tem alguém aqui que está passando a letra. E vai dizer aqui no versículo de número 12, foi 12, Bianca, por favor. E disse um dos servos: não ao rei meu senhor, mas o profeta. Qual o nome do profeta? Qual o nome? Fala mais forte, vou terminar no horário. Qual o nome do profeta? Eu gosto, vamos lá. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala no teu quarto de... Então alguém falou lá, pastor, assim: ó, rei, é o seguinte, aqui ninguém está passando a letra, mas lá em Israel tem um profeta, que aquilo que você pensa no teu quarto, lá no teu travesseiro, o Deus desse profeta revela para ele. Eu vim dizer, pode dizer, né, Bianca? Cadê os crentes que têm intimidade com Deus? Deus vai te mostrar coisa, meu irmão, minha irmã. Deus vai te mostrar coisa, meu irmão, minha irmã. Deus vai te mostrar coisa que o inimigo não vai nem acreditar que veio de você. Aleluia, glória a Deus. Eliseu servia um Deus que sabe de todas as coisas. Diga para essa pessoa aí, ó, é a primeira vez e última. Diga aí, o nosso Deus sabe de todas as coisas. Diga aí. O nosso Deus sabe de todas as coisas, pastor. Você diz pela fé? O nosso Deus sabe de todas as coisas. Aquilo que você não sabe, meu irmão, aquilo que ninguém te falou, aquilo que nem a faculdade te mostrou, sabe o que o Espírito Santo está falando? Eu vou mostrar para você. Aleluia, glória a Deus. E aqui vai dizer, cadê? Faz saber ao rei as palavras que tu fala no teu quarto de dormir. Então, quando o rei da Síria bolava uma emboscada, Deus mostrava para Eliseu. Eliseu falava para o rei. E o povo saía ileso daquela emboscada. Porque aquilo que eu e você não sabemos, viu, Daniel? Deus sabe. O nosso Deus, pastor, sabe de todas as coisas. A gente não precisa consultar, pastor, a sorte do dia. Vou nem olhar para ninguém aqui para depois. A gente não precisa consultar cartas, viu, irmã? A gente não precisa de signo, viu, irmão? Sabe do que a gente precisa? É da palavra. Trouxe a Bíblia aí? Levanta a Bíblia aí, ó. A gente precisa disso aqui, ó. É da palavra de Deus. Glória a Deus. Versículo 13. 13º, Bianca. Não fala esse nome. E ele disse, o rei
Aí depois de conversar, né, com o seu súdito, olha só o que o rei disse. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está onde, hein? Aonde que está a igreja? Dotã. Então o rei falou: o problema é esse Eliseu, esse profeta, então vamos pegar ele. Eu quero pegar ele. E o objetivo do rei, pastor, era o quê? Matar Eliseu. Então ele falou: o problema está resolvido. E aqui, quando você dá uma aprofundada nessa palavra, coloca o 14, enviou para lá. Olha o que ele enviou: cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade que estava Eliseu. Eu gosto da minha versão da Ara, que ele está dizendo um grande exército, mas a palavra na minha versão aqui na Ara diz que ele enviou todo o exército. O irmão, o rei da Síria, ele foi com força total contra Eliseu. Então é um tempo, essa palavra primeiro é para mim e depois para você, é um tempo da gente parar de brincar de ser cristão. Esse é um momento que ninguém dá glória a Deus, irmão. Se eu tivesse com meu esposo aqui, é o momento da gente parar de igreja, parar de brincar de igreja, reformulando, porque o inimigo, ele está vindo nos atacar, é com força total. Está preparado? Está preparado? Mas eu quero dizer para você que você não está sozinho. Você não está sozinha nessa guerra. Aí o versículo 15, coloca o 15, Pedro, por favor. E vai dizer ali que o servo de Eliseu ele levantou muito cedo. E diz que quando ele levantou cedo, eu vou resumir por causa do horário, ele vai sair assim na janela, o servo de Eliseu, e ele vai ver a casa toda cercada com o exército do rei da Síria. E a gente viu, tinha cavalo, tinha cavaleiro, era a força total. E vai dizer ali a palavra de Deus, e quando ele viu aquela força total, está bem no finalzinho aqui, ó, ele vai chamar Eliseu e vai falar: ai meu Senhor, o que nós faremos? Ou seja, o inimigo, irmão Roque, havia cercado Eliseu e o seu moço, era força total. Aí vem a pessoa que é carnal, no momento ela fica desesperada. O Senhor está falando com alguém aqui nessa noite, não fica desesperada não. Não fica desesperado não. Eu vou fazer igual o irmão Leonildo ali, ó. Escolhe uma pessoa e fala com essa pessoa, ó, não fica desesperado não. Diz aí. Isso. Não fica desesperado não, pastor Jair. Não é desesperado não. Aí, versículo 16. Eliseu vai falar e disse: não temas. Eu não vou ter tempo aqui para aprofundar. O Espírito Santo está falando: Pedro, não temas. Não temas. Por quê? Mais são os que estão conosco do que os que estão. O Espírito Santo está falando com a igreja durante essa semana. Vou falar até um pouquinho devagar. Durante essa semana, leva essa palavra. Não olha para a quantidade, não olha para a multidão, não olha para a patente da pessoa, porque o Espírito Santo está falando: mais são os que estão com você do que os que estão com ele. Leva essa palavra nesse dia: mais são os que estão comigo do que os que estão com eles. Versículo 17, por favor. E orou Eliseu e disse: Senhor, eu peço que lhe abra os olhos para que... Então o moço de Eliseu, pastor, ele estava com um olhar, mas Eliseu ele tinha uma visão espiritual. Esse é o ano do quê que o pastor está falando? Vamos ver se vocês estão prestando atenção. É o ano do quê? Do quê, igreja? É o ano do Espírito Santo. Olha o Eliseu ali, ó. Eliseu, irmão, que ele não olhou com olhar carnal, mas com olhar espiritual. E a oração dele foi tão ousada que ele falou assim para Deus: ó Deus, eu tenho visão espiritual, mas
eu quero que o Senhor também abra os olhos desse moço. O Senhor está abrindo os olhos espirituais dessa igreja. O Senhor está abrindo os teus olhos espirituais nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. E o que aconteceu ali? E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. O que ele viu? E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Vale até um aleluia aí no seu lugar aí, ó. Irmãos, contempla pela fé a proteção de Deus na sua vida. O Espírito Santo está falando, você não está andando sozinho naquele lugar. Estou eu te protegendo com carros e cavalos de fogo. Posso falar uma coisa para você? O inimigo não pode te tocar, porque você está protegida por Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Diga, tem carro de fogo nesse lugar. Diz aí. Tem até um corinho por isso que não sei quanto, né? Carro de fogo tem nesse lugar. O que? É varão de guerra para guerrear. Eu não sou bom de corinho, não. Vou voltar, meu irmão, minha irmã. E vai dizer a palavra de Deus que no versículo 18, por favor. Não, 17. O Senhor abriu os olhos daquele moço e ele viu os carros de fogo. O Senhor vai abrir os seus olhos para você ver a proteção que Ele está fazendo na tua vida. Agora é o 18, Bianca, por favor. E como desceram a ele, Eliseu orou e disse: fere, peço, essa gente de cegueira, e feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Eliseu lhe fez uma oração e falou: Senhor, eu quero que esse exército todo o Senhor fira com cegueira. E Deus honrou a oração de Eliseu, irmão. Eu vim dizer para você que Deus vai honrar a tua oração também. Continua orando, meu irmão. Continua orando, irmão Vicente, que Deus vai honrar a tua oração. E aqui nessa palavra vai dizer que ele orou e aquele exército todo, pastor Jairo, ficou o quê? Cego. E vai dizer a palavra de Deus aqui que o Eliseu, ele vai chamar todo aquele exército e vai levar para o meio da cidade, que era a cidade de Eliseu, né, também, Samaria. E vai dizer que Eliseu vai fazer outra oração: Senhor, eu peço que o Senhor abra os olhos de todo esse exército. E quando o Senhor abriu os olhos do exército inimigo, quando eles viram, eles estavam dentro da cidade, de uma das cidades de Eliseu, e eles ficaram apavorados, até pensando que Eliseu iria matá-los. O rei de Israel chega para Eliseu e fala: você quer que eu mate o exército inimigo? E Eliseu falou: não, pelo contrário, eu quero que você dê comida para eles. Aqui mais à frente vai falar de alimentação. Eu quero que você dê pão para eles. Eu quero que você alimente eles. Vou unir aqui a palavra do irmão Vicente. Pode, irmão Vicente? Não pode pegar carona na palavra dos outros não, mas pode. O Espírito Santo está falando, esse é um ano de paz. É um ano de estender a bandeira branca. Quem já viu aquela expressão aí? Estender a bandeira branca, que é a bandeira da paz. Esse é o ano da paz. Então Eliseu falou para o rei, falou assim, ó: alimenta eles e despede eles, manda eles embora. E foi o que aconteceu. E vai dizer lá no finalzinho, né, que no versículo 23, lá no 23, por favor. E apresentou-lhes um grande banquete, acabei de falar. E comeram e beberam, e os despediram, e foram para o seu senhor, o rei da Síria. E não entraram mais as tropas de Sírio na terra de... Gosto da versão da área que diz assim, ó: e não houve mais guerra dos sírios contra Israel. O Senhor vai fazer cessar as guerras. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos orar para o Senhor nos dar visão. A gente tem que orar sobre o que, igreja? A palavra. Quem aqui precisa de visão? Primeiro sou eu, não se engane. Quem aqui precisa de visão?
Senhor, me dá visão ministerial, quem precisa? Senhor, me dá visão na minha família, quem precisa? Senhor, me dá visão na minha saúde, quem precisa? Senhor, lá no meu trabalho, que eu enfatizo muito, quem precisa? Do meu futuro, Senhor, quem precisa de visão? Então coloque as mãos nos teus olhos nessa noite, é ato de fé. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Senhor, eu te agradeço por essa palavra que o Senhor tem nos enviado nessa noite. Senhor, Eliseu orou, meu Deus, e pediu visão, e o Senhor deu visão para aquele moço. Senhor, eu estou te apresentando a minha causa, que eu preciso de visão nesse ano de 2025, nessas 4 causas. Senhor, esse irmão, essa irmã também está com as mãos nos olhos, Pai, pedindo para o Senhor visão. Senhor, abre os olhos espirituais do teu povo na face da terra. Está orando aí, igreja? Peça assim: Senhor, dá-me visão. Diga: Senhor, abre os meus olhos. Diga: Senhor, eu preciso enxergar. Diga: Senhor, abre os meus olhos para contemplar a graça que é Jesus na minha vida. Tudo isso para a tua honra, tua glória e teu louvor. Você orou com fé? Então diga amém. O segredo de Eliseu estava. O segredo era Eliseu? Não. O segredo era o Deus de Eliseu. E para minha e para a tua alegria, o Deus de Eliseu é o nosso Deus. Eu vou levantar sua mão direita e dizer isso. O Deus de Eliseu é o nosso Deus. Ó, tem gente que não falou não, hein? Vamos de novo. O Deus é o meu Deus. Pela última vez, o Deus de Eliseu é o meu Deus. Dê a sua melhor salva de palmas.